Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Sandro e na videoaula de hoje falaremos sobre o gênero textual resumo. Gente, antes de eu falar da estrutura do gênero resumo, vou falar onde esse gênero é usado, porque aí vocês vão perceber logo de cara a importância essencial desse gênero e de quebra ainda vão perceber que principalmente na oralidade vocês já fazem uso constante desse gênero do discurso. Acompanhem comigo. Pessoal, percebam que a gente utiliza o gênero textual resumo de diversas maneiras no dia a dia da gente. Isso acontece sobretudo na linguagem informal mesmo, gente, o tempo inteiro. Quando contamos um fato para os amigos, utilizamos o gênero resumo. Quando contamos um filme que passou na televisão, você não vai contar o filme inteiro, você faz um resumo desse filme. Ou quando a gente vai contar o capítulo da novela ou do seriado, ou quando a gente vai indicar um livro que a gente leu para alguém, a gente indica e faz um resumozinho, né? Em vários momentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente utiliza o gênero resumo. Pessoal, vejam se vocês concordam comigo. Na linguagem do dia a dia, quando a gente conta um fato ocorrido com a gente, para os amigos, familiares, a gente geralmente reduz, né, o transcurso desse fato ocorrido, dessa nossa história, não é isso? Agora eu pergunto a vocês, qual o propósito da gente querer encurtar esse nosso depoimento sobre um fato ocorrido? O propósito é simples, gente. A gente quer evitar que o que a gente tem a dizer se torne um depoimento cansativo, um testemunho cansativo, enfadonho, né? Que se torne uma conversa chata e longa. Daí a gente faz o uso desse gênero textual conhecido como resumo. Perceberam até aí? Então vamos em frente. Pronto, agora que vocês já perceberam que o resumo é um recurso da linguagem verbal utilizado tanto em situações do dia a dia, de maneira informal, como eu já falei, de maneira espontânea, como eu também já disse, como nos casos desses exemplos que eu dei sobre um testemunho em que a gente queira fazer para os amigos e familiares, como também pode ser utilizado em situações mais formais, gente. Uma situação onde a modalidade da linguagem escrita, ela impere, onde a gente pode ter a obrigação de fazer um resumo de um livro, e aí você já está utilizando uma linguagem mais formal dentro da modalidade escrita, né? A gente pode querer também, ou precisar também, fazer um resumo de um capítulo de um livro, ou um resumo de um artigo científico, enfim. Gente, o gênero resumo, sem dúvida alguma, é amplamente utilizado nas estruturas básicas que compõem diversos gêneros textuais científicos, como a monografia, por exemplo. Numa monografia, gente, dentro das regras da BNT, você terá que produzir um resumo como parte da estrutura básica dessa monografia. Vocês sabem disso, né? Assim como você também encontrará o gênero textual resumo dentro da estrutura básica das teses acadêmicas, das dissertações acadêmicas, por exemplo. Por aí já dá para vocês perceberem que o gênero textual resumo faz parte tanto do universo informal, oral, do nosso cotidiano, quanto do universo escrito, formal, dos centros de estudos acadêmicos. Essa é a importância da gente compreender como é que a gente utiliza o resumo e como é que ele se estrutura. Pessoal, a questão é que na modalidade da linguagem escrita, o gênero textual resumo obedece a determinadas regras para a composição de sua estrutura física. A gente vai conhecer essas regras e vocês vão perceber que não há nenhum bicho de sete cabeças não, gente. São regras relativamente simples, pessoal. A questão é só praticar. Então vamos lá, gente. O que vocês precisam entender é que o gênero textual resumo é uma redução que a gente faz de um texto base, um texto original que serve de base para o nosso resumo. Esse texto base pode ser nosso, logicamente, assim como pode ser de uma outra pessoa. Então, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa importante. Quando a gente for fazer o nosso resumo, o que a gente não pode esquecer, observem, é de citar a autoria do texto base. A gente precisa citar a autoria do texto que serviu de base para o nosso texto resumo. Ok, gente? Uma outra coisa, nunca percam de vista que resumir é basicamente exprimir de forma concisa, com poucas palavras,
as ideias de um texto base em um outro texto, sendo que com menos palavras e, logicamente, com menor extensão. Mas anotem essa informação que eu vou dar agora, isso é crucial. Observem isso, resumir um texto base não é copiar esse texto. Seu texto, gente, de resumo, jamais pode ser uma cópia do texto base. O que eu estou querendo dizer, com outras palavras, é que você não pode, de jeito nenhum, sair copiando exatamente as frases do texto base. Quem faz isso não está fazendo resumo. Quem faz isso, na verdade, está plagiando, está imitando ou, até em último caso, criando uma espécie de fichamento de citações da autoria de uma outra pessoa. Também não vale vocês inserirem opiniões pessoais. Atenção a isso. Não podem ficar inserindo opiniões de vocês quando forem fazer o resumo de um texto base. Lembrem-se de que vocês farão um resumo das ideias do texto da autoria de outra pessoa. O papel de vocês nesse gênero textual é resumir e não ficar palpitando. No resumo, vocês irão colocar com as palavras de vocês as ideias de outra pessoa e não as ideias de vocês. Portanto, apenas se concentrem em exprimir as ideias do outro autor de forma resumida. Aí não é artigo de opinião, aí não é resenha crítica, aí não é redação dissertativa, é resumo, gente. Então, nada de dar palpite sobre o texto dos outros, apenas resumam, ok? Então vamos em frente. Assim, gente, um lembrete importante aí para vocês. À medida que vocês forem resumindo o texto base, vocês, na medida que forem construindo cada parágrafo, vocês devem fazer automaticamente uma leitura daquele parágrafo. A construção de cada parágrafo tem que ser relida sempre. Para quê? Para que vocês consigam perceber se está sendo mantido o sentido quando comparado o texto que vocês estão construindo com aquilo que está posto no texto base. Entenderam? Para que vocês não corram o risco de estarem fazendo um resumo opaco, um resumo superficial, um resumo onde vocês não estão pegando o foco principal das ideias mais importantes do texto. Não deixem para fazer essa leitura quando ele terminar, não. Leiam, releiam a cada parágrafo novo que vocês forem construindo desse texto resumo, ok? Gente, é o seguinte agora. A gente vai ter aqui, de uma maneira bem didática, eu vou preparar para vocês de uma forma onde a gente possa enumerar o passo a passo de como vocês devem produzir o texto resumo de vocês, porque aí, desse jeito que a gente vai fazer agora, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a construção do início ao fim de como fazer um texto resumo, e aí vocês vão perceber aquilo que eu falei no início do vídeo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês vão perceber que isso é algo que só precisa ser praticado. Na medida que a gente pratica, a gente vai conseguindo construir resumos com muita eficiência. Então vamos lá? Vamos ao passo a passo. Anotem aí. Antes de mais nada, pessoal, vocês vão fazer uma leitura inicial do texto original, o texto básico, sem se preocuparem em separar nada por enquanto. Essa primeira leitura é apenas para vocês terem uma ideia do texto como um todo. Em uma segunda leitura, aí vocês irão sublinhar as palavras importantes, selecionar os fatos ou ideias mais importantes do texto que serão usados como base para o resumo de vocês. Agora atenção aí, gente, vocês irão sublinhar essas palavras-chave para usar o sentido delas como base para o texto de vocês, o sentido. Mas não precisarão utilizar as mesmas palavras do texto, certo? Vocês vão utilizar o sentido das palavras e não exatamente as mesmas palavras. Não façam cópia das palavras. Reutilizem as ideias-chave que estão presentes nas palavras e nos fatos, e não exatamente as mesmas palavras do texto base. Estou batendo bastante nisso, que é para vocês não ficarem criando cópia da frase dos outros. Gente, logo em seguida, vocês irão eliminar ideias ou fatos que sejam secundários, de menor importância. A ideia é que vocês eliminem tudo que possa tornar o texto de vocês redundante, assim como vocês devem eliminar pormenores desnecessários, como exemplos ou citações, ok?
Então, pessoal, dentro dessa etapa da construção do resumo de vocês, vocês vão focar no fato de que terão que utilizar uma linguagem clara, direta, concisa, objetiva. Gente, uma outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é de que vocês, no momento que estiverem construindo o resumo de vocês, não vão exprimir opiniões pessoais. Gente, eu preciso só destacar o porquê disso. Observem, existem 3 tipos de resumo. Vocês vão encontrar, quando estiverem estudando sobre resumo, o resumo crítico, o resumo indicativo e o resumo informativo. A gente vai focar nessa videoaula em 2, no resumo indicativo e no resumo informativo. O resumo crítico, que também é chamado de resenha, ou resenha crítica, vai ficar para um outro momento. Nesse resumo crítico é onde você vai poder fazer uma apreciação crítica sobre determinada obra, fato, ou seja, além de fazer o resumo, no resumo crítico você vai acrescentar uma avaliação, um julgamento de valor, uma apreciação crítica. Esse daí a gente vai destacar em uma outra videoaula. O que a gente vai focar nesse momento são os outros 2, que são o resumo indicativo e o resumo informativo. Gente, observe, o resumo informativo, inclusive, ele é amplamente, como eu já falei, utilizado nas estruturas básicas que compõem diversos gêneros textuais científicos, como a monografia. Numa monografia, como eu já disse a vocês, dentro das regras da BNT, você terá que produzir um resumo, esse resumo informativo, como parte da estrutura básica dessa monografia. Assim como você também encontrará o gênero textual resumo informativo ou indicativo dentro das estruturas básicas das teses acadêmicas, das dissertações acadêmicas, e esses 2 tipos também são cobrados no ensino básico. Então a gente vai estar nesse momento focando nesses 2 modelos de resumo, que é o modelo do resumo indicativo e informativo. Nesses 2, anotem isso, vocês não vão exprimir opiniões pessoais, ok? Gente, uma outra questão é que a gente vai ter que, quando estiver produzindo o resumo, ter que reduzir o texto da gente, esse texto resumo, para cerca de 2/3 em relação ao texto base. Aí, na verdade, vocês vão ter que ter um cuidado em relação ao número de palavras. Lembrando que, observem, vocês, quando forem fazer o resumo, vocês sabem que vocês podem estar com a missão de fazer o resumo de um livro inteiro, ou de um capítulo de um livro, ou o resumo de um conto, ou de um artigo, dentre outros gêneros textuais. Então é necessário que vocês tenham cuidado de não permitir que o resumo de vocês termine ficando quase do tamanho do texto base. Assim, o que fatalmente perderia todo o sentido de se fazer um resumo, né, gente? Ou seja, se é para fazer um resumo quase do tamanho do texto base, então não se faz o resumo. Alguns especialistas apontam que o resumo, ele deve conter mais ou menos, pessoal, mais ou menos 30% do documento original, ou seja, mais ou menos 30% do texto base. Ou seja, só para dar um exemplo para vocês observarem, se um texto apresenta 10 páginas, por exemplo, o resumo deverá conter mais ou menos 3 laudas, que equivalem a 3 páginas. Vai aí uma dica, gente, para vocês em relação à quantidade de páginas do resumo de vocês. Observem, se vocês forem fazer um resumo de um livro, por exemplo, ficará impossível vocês resumirem cada parágrafo desse livro. Observem só, se vocês tiverem que fazer um resumo de um livro de 1000 páginas, vocês não vão pegar parágrafo por parágrafo e resumir, né, de um livro de 1000 páginas. Então aí, qual é a dica? A dica é a seguinte: pensem em resumir capítulos. Quando for assim, em relação ao livro inteiro, pensem em resumir capítulos do livro, porque vocês, quando forem resumir o capítulo do livro, você
cada capítulo, vocês vão ter uma ideia geral do que está ali naquele capítulo e vão poder fazer com que aquele capítulo, que equivale a algumas páginas, se reduza a um parágrafo só. Observem que desse jeito vocês passam a ter um controle melhor desse resumo que vocês estão fazendo, deixando ele mais conciso, mais enxuto, mais objetivo, que é o foco de cada resumo, não é isso? Gente, em relação a parágrafo, por falar em parágrafo, vocês sabem que a depender do que vocês estejam fazendo o resumo, a depender do gênero textual que vocês estejam resumindo, vocês vão utilizar alguns parágrafos. Por exemplo, se for um livro inteiro, um livro como esse que eu acabei de dizer, de 1000 páginas, por exemplo, logicamente vocês não têm como resumir um livro de 1000 páginas em um parágrafo só. Então, vocês utilizariam alguns parágrafos, né, para fazer o resumo desse livro de 1000 páginas. Alguns casos, vocês vão fazer com um só mesmo, entendeu? A depender do que seja, vocês vão fazer, por exemplo, se for esse resumo for uma das etapas de uma monografia, vocês vão utilizar um parágrafo só para fazer esse resumo. Agora, se for de um livro, por exemplo, aí você utiliza muito mais parágrafos. Vai depender muito do gênero textual que vocês estejam fazendo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Vocês vão fazer a revisão do resumo a cada parágrafo construído, gente. Se for no caso de um livro, por exemplo, inteiro, vocês vão fazer essa revisão do resumo a cada parágrafo construído. Por quê? Qual é o motivo disso? A intenção é a seguinte, gente. À medida que você for resumindo, vocês vão ter que ler o texto, esse parágrafo, essa construção, para saber se realmente você está mantendo o sentido. O sentido daquele texto base. Se vocês não estão fugindo da linha do que está sendo construído, do que foi construído no texto base, né? A gente não pode perder a coerência em relação àquilo que a gente está resumindo. E essa questão aí da coerência me leva a chamar a atenção de vocês de um outro ponto. O outro ponto que eu quero destacar é que vocês devem ter realmente cuidado com a coesão e a coerência. Gente, a coesão, vocês sabem, e a coerência são dois recursos básicos e muito importantes na produção de qualquer texto. Vocês sabem que a coesão está ligada aos mecanismos de ligação entre as palavras, entre as orações, entre as frases e períodos de cada parágrafo do texto, não é isso? Quando a gente pensa em coesão textual, a gente está, na verdade, refletindo o quê? Sobre as funções dos conectivos, nas funções das conjunções, nas funções das preposições, nas funções dos advérbios, dos pronomes, etc. Esses elementos de ligação, eles são os conectivos que vão dar essa amarração ao texto, né? Todo cuidado é pouco em relação à coesão, viu, gente? Então, por isso mesmo, se não souberem o significado de uma palavra ou a exata função que essa palavra exerce em uma frase ou período, procure na gramática e no dicionário o seu significado correto antes de usá-la. A coerência textual, que eu até já falei para vocês anteriormente, que eu já citei, é importante vocês terem cuidado com a questão da coerência, porque tem a ver com a lógica, tem a ver com o sentido do seu texto. O seu resumo, afinal de contas, precisa fazer sentido, né? Precisa ter uma ligação direta com o texto base do qual vocês estão resumindo. Não pode ser um emaranhado de frases desconexas, né? Um emaranhado de frases soltas. Precisa ter um sentido, gente. Precisa ter uma ideia contínua de começo, meio e fim. E no caso do gênero resumo, precisa sem dúvida nenhuma ter uma conexão direta de sentido com o que está escrito no texto base. Então, todo cuidado com a coesão e com a coerência. Então, pessoal, agora vamos para a citação da autoria do texto base e dos respectivos dados técnicos. Gente, aí é o seguinte, é muito importante indicarmos de onde surgiu o nosso resumo, ou seja, os dados do texto que estamos resumindo precisam ser citados. O autor, a obra,
páginas, capítulos, editora, ano de publicação, dentre outros detalhes. Pessoal, é importante que a gente faça uma distinção sobre o resumo que é feito sobre um livro, sobre um capítulo de um livro, sobre um artigo científico, em relação ao resumo que é parte da estrutura física de um trabalho acadêmico. Observem o que eu estou falando. Existe aquele resumo que ele é autônomo, ele é independente de um outro gênero para existir, e existe o resumo que é parte da estrutura física de um outro gênero. Eles são bem diferentes e eu quero falar sobre eles. Observem, o gênero resumo, quando é feito de forma isolada, como um gênero autônomo, independente em sua estrutura física, quando não é parte da estrutura física de um outro gênero textual, precisa indicar de imediato, gente, de qual fonte informativa ele está se baseando para se configurar como um texto expositivo. Eu estou querendo dizer que ele de cara tem que dizer qual é o texto base do qual ele vai fazer esse resumo. Ele é autônomo, quando eu falo em autonomia, ele é autônomo em sua estrutura física, ou seja, ele precisa de imediato, por ser autônomo, informar qual é o texto base, que é o guia dele. Vejam agora um exemplo de um resumo que tem essa característica, gente, de uma publicação autônoma, que não é parte da estrutura física de nenhum gênero textual, que não é parte, por exemplo, da estrutura física de um TCC, que não é parte da estrutura física de uma monografia, de uma tese, entende? Então, assim, ele tem uma autonomia na estrutura física porque ele pode surgir isoladamente em um site, por exemplo, um site voltado para cultura ou para publicação ligada a especificamente literatura, entendem? Então, assim, vamos dar uma olhada aqui em um exemplo que está disponibilizado na internet. Esse é um resumo de uma obra de Clarice Lispector. Observem que logo no início, gente, logo no início do resumo, em seu primeiro parágrafo, já temos a citação do título do texto base, a citação da autora do texto base, que no caso é Clarice Lispector, o ano da publicação da obra, a descrição do texto base como sendo uma obra ficcional, uma tipologia narrativa. Leiam comigo. A Hora da Estrela é o último romance da escritora brasileira Clarice Lispector, publicado em 1977. Trata-se de uma obra instigante e original, de cunho autobiográfico, pertencente à terceira geração modernista. É classificada como um romance intimista, também conhecido como romance psicológico, estilo em que a autora se destaca. Afinal, a obra de Clarice é marcada por suas emoções e sentimentos pessoais. A história é narrada por Rodrigo S.M., narrador-personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabea, a protagonista da obra, nordestina, órfã de pai e mãe e criada por uma tia que a maltratava muito. Macabea é uma alagoana pobre de 19 anos que possui um corpo franzino e só come cachorro quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que por fim tem compaixão de Macabea, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabea mora numa pensão e divide o quarto com 3 moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as 3 Marias: Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio relógio, emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabea, ou Maca, seu apelido, consegue encontrar um namorado, o nordestino ambicioso e metalúrgico Olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabea, bonita e esperta, rouba o seu namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada
Madame Carlota, Macabea descobre por meio das cartas sua sorte. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. É ali que ocorre sua Hora da Estrela, o momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da morte é que Macabea obtém a grandeza de si. Pessoal, observe que esse é o tipo de resumo informativo que pode aparecer em trabalhos escolares, em sites ligados ao campo da educação e da cultura. Também pode aparecer como um componente de jornal, tanto impresso quanto online, na seção de cultura, enfim, é o tipo de resumo que tem uma estrutura autônoma. O que eu estou querendo dizer, gente, com isso, é que ele não é parte da estrutura física de outro gênero textual, ele não é parte da estrutura física de uma monografia, por exemplo. Ele não é um componente físico de um TCC, por exemplo, ou de uma tese de mestrado. Isso faz uma diferença muito grande, gente, na concepção dele, pois nesse caso, as informações da autoria do texto base já aparecem logo no primeiro parágrafo do texto, logo abaixo daquilo que podemos chamar de cabeçalho do resumo, onde você localiza o nome da autora do resumo, com sua específica formação profissional. Os leitores desse resumo, já no primeiro parágrafo, são informados sobre tudo que precisam saber sobre o texto base para em seguida tomarem ciência do que se trata o resumo. Notem que esse é um resumo do livro inteiro do texto base. Pessoal, e aí é nesse caso que eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: o gênero resumo dentro do trabalho acadêmico como parte da estrutura física de uma monografia, de um TCC, esse resumo aí possui uma configuração bem diferente dessa que vimos nesse resumo sobre o livro A Hora da Estrela, da romancista Clarice Lispector. Observem, enquanto nesse resumo aí que acabamos de ver, o foco dele está em uma obra específica, observem, o foco desse que acabamos de ler, A Hora da Estrela, está focado em uma obra específica, em uma narrativa ficcional de Clarice Lispector. Enquanto ele está focado nesse romance, o resumo, como parte da estrutura de um trabalho acadêmico, como parte de um TCC, como parte de uma monografia, o foco dele não está em uma narrativa, ele não está em fazer o resumo de um conteúdo específico. Ele, quando é parte da estrutura física de uma monografia, o foco dele estará no tema da defesa da tese do autor da monografia. Percebem isso aí? O foco, quando ele é parte da estrutura de um TCC, quando ele é parte da estrutura de uma monografia, o foco dele está na defesa da tese dessa monografia, da tese desse TCC. Ou seja, nesse caso do resumo como parte da estrutura de um trabalho acadêmico, o que se fará, gente, é um resumo de uma linha de defesa do autor da monografia, que será detalhada ao longo desse trabalho acadêmico. É por isso, gente, que há um número limitado de palavras a ser seguido à risca nesse gênero resumo, quando cumpre a função de ser uma das partes físicas de um trabalho acadêmico. Observem isso. Segundo as regras da ABNT, o resumo como parte da estrutura de um trabalho acadêmico deve ter frases, anotem, deve ter frases afirmativas, curtas, escritas em voz ativa e na terceira pessoa do singular. Deve ter um texto claro, conciso e seguir uma ordem lógica, além de ser completamente fiel ao seu TCC, fiel à sua monografia ou qualquer outro trabalho acadêmico. Deve ainda, gente, mencionar no resumo, como parte da estrutura de um trabalho acadêmico, o tema, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do trabalho acadêmico. Observaram como é diferente quando ele é autônomo, quando ele é diferente em relação a ele ser autônomo e quando ele é parte da estrutura física de um trabalho acadêmico? Existe uma diferença bem grande. A gente já viu ele como estrutura física autônoma. Agora a gente vai ver ele, um exemplo dele, como parte da estrutura física
de um trabalho acadêmico. Vejam esse exemplo comigo. O Brasil é um país em desenvolvimento. Seu mercado de trabalho transforma-se constantemente. As mudanças são rápidas, exigindo qualificação profissional. Neste cenário, empreender torna-se cada vez mais um diferencial para a inclusão no mercado. O objetivo dessa pesquisa é identificar como os estudantes do curso de turismo compreendem o conceito de empreendedorismo e verificar se as práticas pedagógicas consolidam ideias e habilidades que permitam a inovação e a criatividade, contribuindo para a formação do profissional empreendedor. A pesquisa realizada teve caráter qualitativo. Aplicou-se um questionário com perguntas abertas aos alunos do curso de turismo na cidade de Ourinhos. Verificou-se que os estudantes estão atentos às exigências do mercado e apresentam grande potencial empreendedor. Todavia, é preciso fomentar estratégias educacionais que transformem em ação esse potencial. Palavras-chave: turismo, mercado de trabalho, empreendedorismo. Pessoal, observem que no lado esquerdo eu disponibilizei para vocês a estrutura física completa de um trabalho acadêmico, onde é possível vocês perceberem que na parte interna, entre os elementos pré-textuais, o gênero resumo é o 7º elemento de um trabalho acadêmico. E no lado direito, nós temos um exemplo de um trabalho acadêmico que está disponível na internet. Esse material aí da internet foi o que eu li para vocês, cuja fonte de pesquisa eu já deixei descrita aí na parte inferior dessa imagem. Gente, observem que é um resumo que segue exatamente o roteiro daquilo que a BNT cobra. Observem que aí vocês vão ter o tema é o mercado de trabalho dentro do empreendedorismo voltado ao turismo. Aí vocês também vão ter o objetivo. O objetivo aí é identificar se os estudantes de turismo estão com uma formação atualizada para as demandas do mercado empreendedor. E vocês vão ter também aí o método, gente, o método de pesquisa aí é o qualitativo, né? E esse método qualitativo ele tem um caráter exploratório, busca compreender o comportamento desses estudantes e tal. Vocês vão ter aí também os resultados, né, que foram positivos, segundo o autor desse TCC. Vocês vão ter também aí a conclusão, né, que aponta para a necessidade de criação de novas estratégias educacionais por parte das faculdades de turismo, né? E vocês aí vão perceber que esse resumo ele segue o que é determinado, o que foi escrito pela ABNT, que é o de ser feito em apenas um único parágrafo. Isso está aí, né? Dentro do limite da inclusão de palavras, existe um limite para isso, né? Também vocês vão perceber que ele está escrito na voz ativa, na terceira pessoa do singular, finalizado por palavras-chave, as quais devem estar separadas entre elas, né, por pontos. Tudo certinho, gente. Percebam como esse tipo de resumo é bem diferente daquele outro que lemos sobre a obra de Clarice Lispector. É bem diferente, né? A preocupação desse resumo como parte, né, da estrutura física de um TCC, de uma monografia, a preocupação desse, como eu falei antes, gente, é o de transmitir com poucas palavras mesmo, né? A linha de defesa do autor desse trabalho acadêmico, dentro de, no máximo, 150 a 500 palavras, tendo que, com tão poucas palavras, sintetizar, gente. Deixar de uma maneira bem sintética o tema, o objetivo, o método, o resultado, né? E a conclusão. Gente, a princípio, isso pode até parecer complicado, mas na verdade, vocês irão perceber que com a prática, e vocês vão praticar muito isso, tudo isso se torna bem simples de ser feito. Gente, ó, para finalizar, eu só quero passar a limpo alguns elementos da BNT que servirão de base, servirão de um guia para vocês que irão utilizar o resumo informativo brevemente em trabalhos acadêmicos. Observem comigo, vamos acompanhar aí.
Pessoal, aí nesse caso eu quero chamar a atenção de vocês sobre a questão da confecção do resumo segundo uma norma específica da BNT. Essa norma é a 6028 de 2003. São regras gerais, gente, sobre a apresentação do resumo quando ele faz parte da estrutura física de um trabalho acadêmico, onde se diz o seguinte, que nesse resumo deve ser ressaltado o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento, desse trabalho acadêmico. E tudo isso aí a gente viu nesse exemplo de resumo que eu li para vocês, né? Uma outra questão aí também dessa norma é a seguinte: deve ser composto o resumo, esse resumo, como parte da estrutura física de um trabalho acadêmico, ele deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. E recomenda-se também o uso de um parágrafo único. Agora deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, ó. Quando se diz o seguinte, eu vou ler isso aqui de novo, que deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de uma enumeração de tópicos, é o seguinte, gente, o que ele está dizendo aí, o que essa norma está dizendo é que não se quer que se crie fichamento. Não é um fichamento, viu, gente? Não é uma sequência de citações, é um texto, entendeu? Porque o fichamento ele não vai se configurar como um texto de resumo, como se pede na norma da BNT. O que eles querem é um texto com a ideia de começo, meio e fim. E mais, dentro dessa ideia de começo, meio e fim, eles não querem analisar só a coerência do texto. Eles também estão analisando a coesão, ou seja, para deixar de ser esse fichamento, esse conjunto de frases soltas, eles vão olhar também, logicamente, quais são os elos de ligação, quais são os elementos de ligação, quais são os conectivos que estão sendo utilizados. Claro que vocês vão estar enxugando tudo isso, né? Porque, como eu falei a vocês, de 150 a 500 palavras, vocês precisam também resumir a quantidade de conectivos, mas eles não podem sumir por inteiro, entenderam? Então é nesse caso, eu preciso chamar a atenção para vocês disso. Ele deve ser composto de uma sequência de frases concisas, mas não são frases soltas, não é um fichamento, não é uma enumeração de tópicos, certo? Não é um conjunto de citações soltas no meio de uma lauda, não. Eles querem que vocês consigam fazer disso um texto onde tenha um parágrafo único, mas uma ideia de começo, meio e fim desse texto. Entenderam? Então, gente, dando sequência, a regra da BNT, ela indica que a primeira frase deve ser significativa. O que é isso? Na primeira frase, você já tem que explicar o tema principal do documento. De uma maneira sucinta, de uma maneira concisa, vocês já vão deixar claro qual é o tema principal do documento. Ora, o tema principal do documento vai ser justamente em cima da linha de defesa desse trabalho acadêmico, certo? E aí, vocês a seguir vão indicar informações sobre a categoria do tratamento, ou seja, o que é esse trabalho? Esse trabalho é o que? É uma memória, é um estudo de caso, é uma análise de situação, do que é que ele se trata, certo? Depois a gente vai usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Gente, uma outra coisa que se chama a atenção é de que deve-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente em trabalhos acadêmicos. Sendo assim, vocês não vão utilizar, por exemplo, símbolos como hashtag, porque a hashtag não é um símbolo que já está formalizado como habitual em trabalho acadêmico. Pessoal, agora a gente vai falar sobre limites de palavras dentro de um resumo, quando ele é parte da estrutura física de um trabalho acadêmico. Eu até já falei com vocês ao longo dessa videoaula, mas agora a gente vai visualizar isso aqui de uma maneira ainda mais didática, que é a seguinte: esse resumo ele vai ter de 150 a 500 palavras quando for um trabalho acadêmico com a característica de uma tese, quando for uma dissertação, quando for um TCC,
Quando for uma monografia, aí vai ter de 150 a 500 palavras, certo? Quando for também um relatório técnico científico, vai seguir esse mesmo caminho, 150 a 500 palavras. Se ele for um artigo de periódico, se for um artigo científico, aí vai ter de 100 a 250 palavras. E vai ter um caso onde ele vai ter de 50 a 100 palavras, pessoal. Aí é quando for destinado a indicações breves. O que é isso? Gente, observe. Quando eu falei para vocês que esse resumo vai ter de 150 a 500 palavras, aí eu estou falando do resumo informativo. Quando eu falo para vocês que ele vai ter de 100 a 250 palavras, aí ele vai ser ainda um resumo informativo para um artigo científico. Agora, quando ele tiver de 50 a 100 palavras, aí ele, para essas indicações breves, aí ele já não vai ser um resumo informativo, ele vai ser aquele outro resumo que a gente falou no início dessa videoaula, que é o resumo indicativo ou descritivo, ok? Agora vamos pro título. Gente, o título deve ser direto e específico, certo? Nada de título longo. Ele deve ser sucinto e dar uma ideia dos aspectos mais importantes do trabalho. Não sobre tudo o que foi feito, mas sobre os aspectos mais importantes. Vamos para as palavras-chave. Gente, uma palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto. Identifica ideias e temas importantes para servir de referência à pesquisa. Um único parágrafo pode conter várias palavras-chave. Agora vamos a ela. Bom, palavra-chave deve constar da página inicial de cada resumo. Cada resumo você vai ter ali as palavras-chave. Usualmente, gente, é selecionada pelo autor, o autor do trabalho acadêmico, mas também pode ser pelo editor. Se for selecionada pelo editor, aí vai ser retirada do título ou do resumo do autor do trabalho acadêmico. Bom, agora é só praticar, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima videoaula.